Olá a todos, todas e todes. Eu sou Maria Fernanda, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. É um prazer muito grande estar com vocês hoje de tarde, apresentando o simpósio temático Estado, Violência e Autoritarismo no Contexto Globalizado. Eu estou aqui com o Sérgio Adorno, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pelo CESDIP, que é um centro de pesquisa francês. O professor, ele é titular em Sociologia na Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Também estou com Isabel Fernandes, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. A Isabel é professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenadora do grupo de pesquisas Marxismo e Educação. O Basílio Pripá, líder Choclen, já deve estar chegando. Bom, eu vou iniciar a transmissão me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 53 anos, eu uso óculos, cabelos castanhos, uma blusa amarelada, um colarzinho de contas, e eu estou sentada na sala da minha casa, numa cadeira de espaldar grande negra. Também está dividindo a tela comigo, nesse momento, a Aline e Larissa são as nossas intérpretes de Libras, que vão se dividir aqui na mesa. Então, eu vou iniciar, sem mais delongas, passando a palavra para a Isabel. Isabel, comece. Isabel, você tem cerca de 20 minutos, e eu vou te falando aqui pelo chat o tempo que tu tens, tá bom? Tá bom, Maria Fernanda, obrigada. Boa tarde para todo mundo. Gostaria de agradecer imensamente ao convite para essa fala tão desafiadora, tão instigante e tão atual. E acho que um simpósio de psicologia política não poderia prescindir dessas discussões. Antes de começar a minha fala, eu me descrevo. Eu sou uma mulher parda, de 49 anos, meu cabelo é médio, longo, castanho, eu uso óculos, e eu estou com uma blusa estampada de flores, tá? E também estou trabalhando de forma remota, num escritório aqui na minha casa, certo? Eu gostaria também de informar que eu trouxe alguns slides para projetar, mas esses slides, eles são adendos à minha fala, certo? Então, o que vai aparecer nos slides, eu estarei comentando com todos vocês. Então, para início de conversa, o tema desse simpósio, como eu falei, Estado, Violência e Autoritarismo no Contexto Globalizado, é um tema extremamente amplo, denso. Em conversa com os participantes da mesa, que eu manifesto também um grande prazer de conhecer e partilhar esse momento, nós optamos por conversar a respeito do tema das falas particulares, para que não houvesse aí uma sobreposição. Então, o que me coube nessa mesa de hoje, nesse simpósio de hoje, é um preâmbulo, digamos assim, à fala dos convidados subsequentes. Então, eu espero que eu consiga apresentar aí um contexto e que essas pessoas possam se aproveitar aí do que eu apresentei para poder contextualizar suas falas. A responsabilidade é grande e eu espero fazer jus, né, a esse primeiro momento. Então, eu fiquei com um tema chamado Estado, Autoritarismo e Neoliberalismo na América Latina. Antes de mais nada, eu quero fazer uns alertas essenciais para que quem está assistindo esse simpósio entenda, compreenda, na verdade, a perspectiva de análise que eu adoto, que, na verdade, trata-se do materialismo histórico e da dialética marxiana. A meu ver, é uma perspectiva dentre várias, mas que permanece extremamente atual enquanto nós estivermos sob a égide do modo de produção capitalista. É óbvio que precisamos respeitar
a sua circunscrição a um determinado período histórico de desenvolvimento da sociedade burguesa. Mas, sem dúvida, como diz Zé Paulo Neto, se nós não entendermos o marxismo, nós não entenderemos qualquer coisa sobre o modo de produção capitalista. Eu entendo também que qualquer análise a respeito dos temas aqui colocados nesse simpósio, antes de mais nada, requer um debruçar-se sobre uma totalidade e uma realidade social comprometida absolutamente pela crise estrutural do capitalismo. Várias crises emergem em consequência dessa crise de superprodução. Crise política, crise humanitária, crise econômica, enfim. Essas crises parecem estar descoladas da crise essencial. Entretanto, as diferentes manifestações que nós encontramos na esfera social relacionadas ao seu evoluir como forma societária se conectam diretamente à crise estrutural. O que é que eu quero dizer com isso? É um elemento importante que eu chamo de preâmbulo, que é a da inseparabilidade entre o econômico e o político. No caso do tema aqui proposto, eu só concebo como possível realizar sua análise, qual seja as relações entre Estado, autoritarismo e neoliberalismo, numa perspectiva crítica, se compreendermos o papel que o Estado assume em sua forma política como grande eixo de sustentação da lógica exploratória do capital. Entretanto, é imprescindível, nessa análise, considerar o Estado em sua íntima conexão com a dimensão econômica da sociedade capitalista. É o que Ellen Wood denomina de inseparabilidade entre o econômico e o político. Mas o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que apenas por meio da crítica à economia política, ou seja, pela análise das condições reais que determinam a produção e a reprodução da vida de seres humanos em condições históricas reais, é que nós podemos desvelar os nexos causais que penetram o desenvolvimento desse sistema em sua processualidade histórico-concreta e em conexão com categorias centrais da reprodução social. No caso do capitalismo, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção a elas correspondentes puseram as condições para o surgimento de uma categoria central da análise marxiana, que são as classes sociais, com seus antagonismos inconciliáveis. Essa luta, essa política, né, essa contradição se instaura no momento em que a riqueza socialmente produzida, na forma de excedente econômico, passou a ser apropriada por um grupo particular da sociedade como propriedade privada. Ou seja, existe uma associação direta entre a emergência das classes fundamentais e a emergência da propriedade privada do excedente econômico. Essa apropriação provocou uma ruptura entre os interesses dos indivíduos e os interesses comunitários. O caráter antagônico e inconciliável desse conflito fez emergir as classes. E, por sua vez, o caráter inconciliável dos antagonismos de classe fez emergir o Estado como seu produto histórico necessário. Então, pensando no Estado sob a perspectiva marxiana, Lenin, no livro O Estado e a Revolução, afirma que o Estado sempre surge no lugar, na hora e no grau em que as condições de classe não podem objetivamente conciliar-se, e vice-versa. A existência do Estado demonstra que as contradições de classe são inconciliáveis. Então, nos questionamos, se o Estado no capitalismo ele é produto histórico de um antagonismo ontológico de classe, pode ele assumir um papel neutro nesse conflito? Pode o Estado ser o mensageiro do bem comum? É possível unir os interesses de toda uma sociedade que é marcada estruturalmente pela contradição? Na democracia do capitalismo, o Estado garante estabilidade, media conflitos. Mas de qual democracia nós estamos falando? Numa análise marxiana, ao contrário do que se possa inferir,
O Estado, ele não emerge como um órgão conciliador de classe ou de interesses de classe. O Estado, ele emerge como um órgão de dominação de classe, cujo princípio dessa dominação é a opressão de uma classe por outra. Para isso, é preciso que haja uma ordem e dispositivos que institucionalizem essa opressão. Então, o Estado, na verdade, ele representa um poder político organizado por uma classe para oprimir uma outra classe. Podemos dizer, grosso modo, que o Estado, em sua forma capitalista, é resultado da emergência da propriedade privada. E aí, como é que se manifesta esse poder do Estado? Esse poder se manifesta pelo poder político, pelo poder organizado, por meio do qual a classe que domina economicamente é a classe que domina o Estado. Por isso que comumente se denomina do Estado capitalista como sendo um Estado burguês. Para isso, o Estado se organiza como uma força pública, utilizando agentes, aparelhos coercitivos de Estado, né, em contraposição à organização e às manifestações da classe trabalhadora. Então, o que caracteriza essa relação de contradição presente no Estado é a política. Política como disputa, como antagonismo, como contradição, como jogo de forças, como bem disse Sérgio Abranches. Então, Marx já dizia que o Estado é um comitê gestor dos interesses da burguesia. Vejam bem, se no capitalismo é a burguesia a classe que detém o poder econômico e político, essa burguesia precisa subordinar a sociedade às suas condições de exploração, de apropriação da riqueza social. Propriedade privada, hierarquização de classe, livre compra e venda da força de trabalho, acumulação privada da mais-valia. Para isso, a burguesia precisa controlar e centralizar a política, buscando emancipar-se politicamente como classe e tornar a sua ideologia a ideologia da sociedade como totalidade. Então, a burguesia seria a representante universal cujas reivindicações e direitos seriam unicamente reconhecidos como válidos. Então, se a gente pensa no caráter primeiro do sociometabolismo do capital, veremos que esse sociometabolismo se torna uma potência totalizadora que acaba escapando ao controle humano e sobre o qual todos devem se ajustar de forma a demonstrar o seu valor por meio do quê? Da venda da sua força de trabalho. Isso se dá de tal modo que, para que o trabalho seja mercadoria e tome forma assalariada, o trabalhador passa necessariamente a ter uma forma social correspondente à mercadoria. Ou seja, toma forma de subjetividade jurídica e passa a ser um sujeito de direito. Pachucanes mostra que a categoria sujeito de direito possibilita o desenvolvimento do modo de produção capitalista, mas não possibilita a igualdade ou a dignidade do homem. Eu vou explorar isso um pouco mais para frente. Então, é possível identificar assim como burguesia e Estado, eles vão se mesclar. Nessa dinâmica, o Estado assume algumas funções, né, que são dirigidas a uma correção dos defeitos estruturais do capital. Defeitos esses, entre a separação, da separação entre produção e controle, da fragmentação entre produção e consumo, e a oposição entre produção e circulação. Então, como é que o Estado trabalha nisso daí? O Estado moderno, por meio do seu aparato legal, da estrutura jurídica, do direito, por exemplo, da legislação trabalhista, por exemplo, de algumas políticas sociais, por exemplo, contribui para que a produção e o controle privado da mais-valia seja cada vez maior nos locais de trabalho. E maneja as tensões constantes entre o capital e o trabalho, de forma que a extração do trabalho excedente não seja comprometida. Veja, estou falando isso de uma forma geral na dinâmica capitalista mundial. Também cabe ao Estado atuar na fragmentação entre a produção e consumo por meio de um apelo ideológico ao consumo.
promovendo um número cada vez maior de necessidades a serem satisfeitas. É o que Marx já falava. Os sujeitos, os indivíduos, eles vão em busca de uma satisfação de necessidades, inicialmente do corpo, mas posteriormente com o desenvolvimento das forças produtivas. E com apelo ideológico ao consumo, esses indivíduos eles vão atrás, vão em busca da satisfação de necessidades do espírito, né, como Marx falava. Necessidades reais ou artificiais, mas que vão redundar no consumo supérfluo de mercadorias. Então, de um lado, o próprio Estado é um consumidor, né, porque ele precisa promover necessidades reais importantes para o conjunto da sociedade, educação, saúde, habitação, seguridade, infraestrutura, e, por outro, atua na sustentação da máquina burocrática e administrativa de imposição da lei e do complexo militar industrial. Por fim, a oposição entre produção e circulação, se nós pensarmos em tempos de capitalismo globalizado, nos estados centrais, né, nos países chamados desenvolvidos, o sistema do capital, por enquanto, né, ainda garante um padrão de vida bem mais elevado para os trabalhadores. Na periferia ou nas nações, estados em desenvolvimento, os estados maximizam a exploração de forma implacavelmente autoritária, até mesmo ditatorial em alguns casos e momentos históricos. Então, o que é possível que nós vejamos é que há uma hierarquia de estados nacionais em que o nível e a intensidade da exploração da classe trabalhadora vai depender da posição que esse Estado ocupa nessa hierarquia. E aí, com relação a isso, é importante, é preciso que eu diga duas coisas. A primeira é que Mesaros afirma que o capitalismo já alcançou o máximo, o seu estágio máximo e contraditório de maturação e de saturação, certo? E que, se imediatamente não se efetivar um projeto alternativo a ele, a humanidade se destruirá. Como já é possível nós vermos, né? Temos vários exemplos dessa autodestruição, concentrados na questão ambiental, no complexo militar bélico, no esgotamento de todas as nossas reservas naturais, né? E na crise do ar, da água, dos mares, enfim. O segundo ponto é que as consequências cada vez mais graves das crises estruturais, que são cada vez mais profundas e cada vez mais longas, têm levado até mesmo países no centro mundial à adoção de medidas autoritárias de controle político. Mas, para que nós entendamos que o autoritarismo que assume um papel central nos Estados, é preciso que nós entendamos as respostas neoliberais dadas à crise atual do capital. Vejam, neoliberalismo e autoritarismo andam de mãos juntas, mãos dadas, né? A crise atual do capital se gesta ainda por volta da década de 60, né, após um longo ciclo de expansão do capital no pós-segunda guerra. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o contexto que gesta a crise, mas eu aponto a sua eclosão aí em 2008, tá? Ixi, ficou aqui. Vejam, Alisson Mascaro, um professor de Direito, já disse que capitalismo e crise são sinônimos. Né? Vários outros autores marxistas também afirmam isso. O próprio Marx afirma isso. Não há capitalismo sem crise, assim como não há capitalismo sem corrupção, não há capitalismo sem necropolítica. A crise, ela é uma expressão da crise geral, da reprodução da sociabilidade capitalista. Então, nós vemos e passamos por algumas crises. Sejam as crises econômicas, né, com períodos de baixa de produção, de aumento do desemprego, de queda nos negócios em geral. Passamos por ciclos econômicos, né, que é uma sucessão de crises com situações de crescimento e auge das atividades econômicas, ou seja, períodos de crise, depois períodos de crescimento, períodos de crise e por aí vai. E nós temos as crises sistêmicas, que envolvem toda a estrutura da ordem do capital, como a Grande Depressão, em 1873, a crise de 29, e atualmente a crise que eclode em 2008, com o colapso da Bolsa Imobiliária nos Estados Unidos, né, no setor dos subprimes americanos, que perde imediatamente $1 trilhão. Né, taxas de desemprego, naquela época, 4,9% nos Estados Unidos, 10% na zona do euro,
11,2% no Brasil, né, que sobe no ano seguinte, tá? Para 13,7% e para 14,7% em 2021. Ou seja, o Brasil só vem pagando aí os efeitos dessa crise. Todas as medidas que foram tomadas até então ainda não contiveram, e nós vamos passar ainda um bom tempo enfrentando aí os efeitos dessa crise. E aí, qual é o contexto, efetivamente, dessa crise? Primeiro, é uma transformação no perfil do capitalismo contemporâneo, né, com a financiarização do capital, as mudanças no mundo do trabalho, que a gente bem conhece, né, aumento do desemprego, precarização, etc. E a resposta para isso vem por meio desse projeto neoliberal, que basicamente envolve flexibilização das condições das relações de trabalho, desregulamentação dessas relações e privatização da máquina pública. Então, a gente pode dizer que o neoliberalismo é um conjunto de medidas políticas, econômicas e sociais, né, que visam retirar o capitalismo da crise e criar as condições de recuperação da lucratividade do capital global que se encontrava, ou que se encontra, em queda, né, desde a década de 70, na verdade. Então, de um lado, nós vemos medidas para recuperação dos lucros, e de outro, nós vemos imposições restritivas e autoritárias sobre a classe trabalhadora, cujo resultado imediato é a degradação da qualidade de trabalho e de vida de uma grande massa de trabalhadores em todo o globo. Então, de uma forma geral, o que é que nós vemos? Redução da participação do Estado nos investimentos públicos, mas veja bem, é um Estado mínimo para o social, para a política, e um Estado máximo para o capital. Eu vou falar sobre isso um pouco. A transferência do fundo público para o pagamento dos juros da dívida pública e do socorro aos bancos, no caso dos países do capitalismo periférico, caracterizados aí por uma relação imperialista com os países capitalistas centrais, e o incremento dos incentivos à lógica do mercado, que é o que a gente mais vê acontecer, que é uma elevação dos níveis de desemprego, uma pobreza generalizada, crescimento da informalidade, enfim. Dito isso, nós tendemos a falar de uma crise da democracia. Mas, de qual crise falamos e a qual democracia nós nos referimos, né, quando nós falamos numa crise da democracia? É uma democracia que devemos buscar, né, é a democracia almejada aí por uma igualdade, enfim. Na verdade, Miguel fala que a democracia, Luiz Felipe Miguel fala que a democracia não é um ponto de chegada, mas, na verdade, a democracia é um momento de conflito, tá? Quando falamos de Estado democrático de direito, né, o que é que nós queremos dizer com isso? Né? O que é, que direito é esse desse Estado democrático de direito? Né? Do que é que se trata? O que é esse sujeito de direitos? São direitos liberais, é o direito de possuir, é o direito de ter propriedade privada. Quem é cidadão é aquele sujeito de direitos que consegue, de alguma forma, emergir no seio da sociedade por meio de uma dominação. Então, essa democracia, né, que o neoliberalismo tenta tanto trazer de novo, é uma democracia liberal. É uma democracia liberal burguesa, que expressa, na verdade, que é a expressão, desculpe, do domínio burguês, para a construção desse Estado, né, pautado por princípios que vão conformar uma sociedade capitalista moderna. Essa democracia não expressa a vontade do povo, as necessidades do povo são subalternas aos interesses da classe dominante, e no limite é o reino da emancipação política, certo? Não da emancipação humana, como já defendia Marx lá no texto A Questão Judaica. Não é o reino da realização das plenas capacidades humanas. Então, cada momento histórico vai apresentar um determinado perfil de Estado nacional, né? E vai apresentar determinadas noções de democracia e de liberdade. Então, quando nós falamos da crise da democracia liberal, ela nada mais é do que parte da crise da ordem do modo de produção capitalista. Então, nessas estratégias para a saída dessa crise,
Incrementa-se o autoritarismo, a exceção, como estratégia para a adoção de medidas cada vez mais perigosas à classe trabalhadora. Essa agenda vem capitaneada politicamente pelo retorno, na verdade, à extrema-direita, ela nunca sumiu, né? Mas ela regressa aí em todo o globo de uma forma muito incisiva, com uma agenda muito clara, e claramente expressa, e nem um pouco ética, né? Então, a saída para a crise é o neoliberalismo, ou como alguns autores já falam hoje, o ultraneoliberalismo. Notem, neoliberalismo e autoritarismo, como eu falei, andam de mãos dadas. O espaço autoritário, o Estado autoritário, é a forma jurídica do neoliberalismo. Inclusive, a teoria política emprega exceção e autoritarismo como paradigmas de governo na contemporaneidade, né? De forma a explicar a sucessiva substituição da política por formas de controle social, a exemplo da violência. A economia, no discurso, né, no falso discurso de seu afastamento da política, tem um apreço muito especial pelo autoritarismo, né? Desculpa aqui. Isso se justifica pela crise dessa democracia liberal, que é a serviço do mercado, quando identifica o menor sinal de insurgência contra a sua lógica, toma medidas autoritárias de conformação social. Como bem disse Chico de Oliveira, o mercado reclama por um Estado máximo na economia e mínimo na política. Portanto, a gente não pode falar que há, como no liberalismo, um Estado verdadeiramente mínimo. Então, quais são os exemplos que podemos identificar desse Estado máximo para o mercado e mínimo para a política ou para a sociedade, para o social? Quando eclodiu a crise de 2008, imediatamente o Banco Central Americano destinou 180 bilhões de dólares aos bancos e o Tesouro Nacional Americano comprou os chamados ativos podres de instituições financeiras privadas na ordem de 850 bilhões de dólares. Né? Após o socorro imediato aos bancos, sucederam-se montantes destinados à recuperação da crise na ordem de 780 bilhões de dólares para a retomada do crescimento da economia norte-americana. 1 trilhão de dólares foi desembolsado pelo FMI para a recuperação da economia mundial. Então, essas iniciativas, né, mostram que esse Estado, na verdade, ele não tem nada de mínimo para o mercado. Então, o que é que se almeja, no fim das contas? Se almeja uma economia sem política, sem conflito. Em última análise, o autoritarismo é uma exigência do atual modelo de dominação neoliberal, com um apoio em todo o mundo, grandes veículos de comunicação mediante sofisticadas técnicas de manipulação da informação, leia-se fake news, e tudo isso se converte em aparatos que justificam o autoritarismo. Então, nós passamos a desejar esse controle, nos tornamos hostis aos mais elementares avanços em termos de direitos humanos, que eu acho que o professor Sérgio vai tocar, e passamos não só a desejar a via radicalmente opressiva, mas dissimulamos no interior da sociedade, sob o rótulo de defesa da ordem pública, contra a corrupção, pela família, pela pátria. Né? Então, o Estado ele assume o vilão desses desequilíbrios econômico-financeiros, ele passa a ser um espaço de reversão da crise por meio da expoliação e do vilipêndio de povos inteiros no mecanismo de superexploração dos países dependentes. É preciso que se diga, entretanto, que essas ofensivas elas não se dão sem a resistência do trabalho. A luta de classes nunca tirou férias. Prova disso são os vários enfrentamentos sociais em todo o mundo. Né? Eu cito o movimento dos coletes amarelos na França em 2018, as greves de trabalhadores do Google em 2018, de trabalhadores do Uber em 2019, dos trabalhadores de entrega por aplicativos em 2020. Né? Enfim, são consideradas as novas greves dos trabalhadores do futuro. Tá? Podemos citar também as eleições de esquerda na Bolívia, as recentes derrotas do neoliberalismo no Chile, as eleições da Argentina, enfim. Mas, afinal, como é que se dá as relações entre Estado, neoliberalismo e autoritarismo na América Latina? Em primeiro lugar, o que é né? O que é que a gente chama desse complexo da América Latina?
A América Latina tem traços históricos comuns, realidades próximas, mas tem dinâmicas diversas. Qualquer análise que nós façamos da América Latina, é preciso que nós consideremos alguns elementos, né, que eu vou tocar agora. Ai, estou enrolada aqui, peraí. Pronto. O primeiro deles é a região latino-americana, ela é atingida pelo imperialismo norte-americano, que comandou e comanda todos os processos econômicos e políticos, né, numa relação de financiamento e suporte bélico-militar, que é a base de sustentação da dependência desses estados ao complexo industrial militar americano. Isso implica afirmar que, quando tratamos de fenômenos intrínsecos ao modo de produção capitalista, como é o caso das crises, eles acontecem e repercutem de forma muito diferente quando se refere à América Latina, né? Se compararmos a América Latina às grandes potências mundiais. Então, é preciso que nós abordemos a América Latina a partir de sua formação social, que ao longo de sua evolução a colocou no lugar de periferia, na condição de periferia do capitalismo, certo? Então, se a gente pensar na relação de subordinação da América Latina diante de potências capitalistas, a exemplo dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, os organismos internacionais sustentam diretrizes que mantêm e reforçam essa relação de dependência, porque ela é necessária para a reprodução do capital nos países centrais. Imaginem aí, para a solução da crise, qual a importância dessa relação de dependência. Então, o que é comum às relações internacionais para a economia, para economias exportadoras de commodities, como é o caso da América Latina? Além da produção de insumos, baixa incorporação tecnológica, fragilidade nos sistemas de proteção social, história marcada por golpes militares, intensa expoliação imperialista norte-americana. Além disso, o que é que a gente identifica de universal na América Latina? É um desenvolvimento marcado pelo colonialismo, como genocídio de índios, povos originários, negros em toda a região, retorno às ditaduras militares, né, que por meio do Estado praticaram as mais bárbaras expressões de violência, desenvolveram os métodos mais eficazes de controle e disciplinamento da força de trabalho, forjaram mecanismos ideológicos de naturalização das desigualdades, né, regularam formas jurídicas e políticas de superexploração da força de trabalho e do seu domínio, enfim, né, uma série de coisas, com destaque, como Florestan Fernandes falava, para um desenvolvimento desigual e combinado e para a modernização conservadora. Né? Então, a Revolução Burguesa, pela via colonial, estabelece um pacto entre a elite industrial e a oligarquia rural, agrária e exportadora, num processo de modernização que não destrói elementos tradicionais, provenientes das antigas sociedades pré-industriais. Da mesma forma, o desenvolvimento desigual e combinado, eu já estou perto de terminar, é um desenvolvimento em que ocorre simultaneamente aspectos avançados e atrasados no processo de desenvolvimento econômico desses países. Isso se revela, né, com muito claramente nesses países periféricos do sistema mundial, nos quais um setor extremamente moderno da economia pode existir de forma combinada com o mais atrasado, resultando numa formação social que não tem muitas contradições entre as classes dominantes. E, por fim, no contexto da crise, do neoliberalismo e do consequente autoritarismo, para além das questões objetivas, né, tais como o aprofundamento do desemprego, das desigualdades, do pauperismo, informalidade, devastação ambiental, enfim, isso tudo vem acompanhado da eliminação de direitos de proteção social, perseguição e genocídio de populações negras, indígenas, quilombolas, jovens de periferia, mulheres, movimentos LGBTQIA+, enfim. Essas contrarreformas de caráter ultra-neoliberal, que desregulamentaram o mundo do trabalho e as sociabilidades coletivas, né, aliadas à organização das direitas em nível internacional, dão o tom da profunda regressão dos processos civilizatórios, realinhando e reatualizando mecanismos, formas e meios da dominação burguesa pela via do Estado, dos aparelhos privados de hegemonia, com destaque para a mídia, igrejas, organizações da sociedade civil, que são representadas pelos intelectuais do capital. Então, Estado, neoliberalismo e autoritarismo estão dialeticamente imbrincados e, na América Latina, a consequência dessa relação é muito mais nociva para os trabalhadores do que em outros estados do globo. Né?
o incremento da força da violência policial, o ódio de classe, a criação de um novo, velho inimigo, é uma situação que não é privilégio da América Latina. Mas aqui, seus desdobramentos são muito mais profundos, muito menos controlados, muito mais disseminados e sofrem menos resistência. Eu gostaria de finalizar por hora, né, afirmando que o Estado capitalista ele não é um parceiro, ele deve ser superado. A garantia formal de cidadania não garante a superação real da desigualdade social. Sem a superação do trabalho alienado e o estabelecimento de formas cooperativas de trabalho, não existe a possibilidade de eliminar a pobreza. E, finalmente, somente a ação política organizada da classe trabalhadora pode transformar as bases estruturais da sociedade capitalista. Obrigada. Muito bom, Isabel, muito obrigada. Então, eu chamo agora o professor Sérgio para fazer a sua fala. A todos, eu quero, em nome da professora Maria Fernanda, cumprimentar todos os participantes e aqueles que estão nos ouvindo e participando do simpósio, dizer que eu me sinto muito honrado e com o convite, né? Bom, a minha formação é no campo da sociologia política, né? Eu trabalho muito com os temas da violência, direitos humanos e também com o tema da conservadorismo e autoritarismo, né? Só que eu vou falar um pouco diferente da tônica que a professora Isabel deu, porque eu vou falar menos em teoria e vou falar muito mais em fatos, acontecimentos, representações e processos sociais. Tá? E a minha fala vai gravitar em torno da questão dos direitos humanos, pensar os direitos humanos não só numa perspectiva mais global, mas também numa perspectiva no Brasil, entender um pouco os paradoxos, os dilemas que estão. Eu não pretendo uma grande explicação, e no final, uma breve reflexão sobre as bases do autoritarismo no Brasil. Tá? Eu vou pôr a minha apresentação aqui. Pronto. Então, bom, eu vou começar falando um pouco sobre uma perspectiva histórica. Né? Nunca é demais lembrar que na Primeira Guerra Mundial, né, se inaugurou aquilo que o historiador Eric Hobsbawm chama de paradigma, vamos dizer, a guerra que introduziu o massacre em massa e a violência desmedida. Né? Então, na Primeira Guerra Mundial, com milhares de mortos, pela primeira vez foram utilizadas aeronaves, né? Bombas, né? Gás lacrimogêneo, né? E a guerra foi se deslocando, propriamente dizendo, da tradicional campo de batalha para territórios, inclusive habitados por populações civis. Então, uma das grandes características da Primeira Guerra Mundial é esse deslocamento, né? Quer dizer, nas guerras até o final do século XIX, elas, em geral, procuravam proteger ou salvaguardar populações civis. Não é? As guerras ocorriam em campos de batalha, onde a população, claro, ela tinha restrições de circulação, no seu direito de ir e vir, nas suas atividades econômicas, sociais, mas elas não estavam diretamente envolvidas como alvo de ataques provocados pelos exércitos, pelas forças em litígio. Né? A Primeira Guerra Mundial inaugura isso, quer dizer, populações civis se transformam em alvo dos bombardeios. Né? Então, isso altera completamente os paradigmas e as escalas pelas quais nós possamos pensar o problema da violência e o problema da agressão, né, com desfechos fatais de um grande número de pessoas. Né?
A Segunda Guerra Mundial também levou a essa tendência ao extremo, né? Não só, né, nós temos uma memória, né, da guerra como uma guerra também profundamente violenta, né, que ceifou muitas vidas, né, que provocou empobrecimento, que provocou desastres. Né? Há filmes mostrando, por exemplo, a situação de cidades europeias, sobretudo Berlim, logo depois do final da guerra. Berlim estava completamente destruída. Né? Mas o que nos lembra, fundamentalmente, quando se fala da Segunda Guerra Mundial, são fenômenos como o antissemitismo, o imperialismo, o totalitarismo, o terror de Estado, o genocídio. Né? Alguns desses conceitos foram conceitos, inclusive, que foram pensados e passaram a circular a partir deste acontecimento histórico. Por exemplo, o conceito de genocídio, embora houvesse alguns insights antes da Segunda Guerra, ele, na verdade, ele é pensado, né, como um fenômeno de massa a partir da Segunda Guerra Mundial. A Hannah Arendt, no seu clássico As Origens do Totalitarismo, faz uma espécie de arqueologia do conceito de genocídio. Né? O final da guerra, né, era o momento de repensar, né, as bases sociais desses acontecimentos, por que essas guerras aconteceram, né, as razões e as suas consequências, né, e uma das respostas que a comunidade internacional deu foi a criação, né, em 1948, a partir da Assembleia Geral da ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu chamo a atenção aqui que em 1789, quando a ideia de direitos humanos é efetivamente pensada como uma ação política, né, como ideário e como ação política, falava-se em direitos humanos, né, falava-se em direitos dos homens, né, pensando no homem como uma categoria universal, né, destituída de gênero, destituída de raça, destituída de propriedade, escolaridade. Né? É claro que os acontecimentos pós a guerra foram mostrar que esse sujeito universal, na verdade, ele era uma ideologia. Né? Na verdade, o que existe são, né, sujeitos concretos, né, com as suas características, posicionados de um modo específico dentro de uma estrutura social determinada, com suas identidades de gênero, culturais, étnicas, religiosas e assim por diante. Né? Então, o que a Segunda Guerra Mundial coloca em evidência, por um lado, é a crise de uma certa concepção de humanidade, e, por outro lado, a ideia de que a pluralidade é um elemento de enriquecimento da experiência coletiva. Né? Então, a declaração ela está baseada nas chamadas 4 liberdades. As 4 liberdades elas dão início a uma mensagem do presidente Franklin Delano Roosevelt ao Congresso em 6 de janeiro de 1941. Né? E essas 4 liberdades foram adotadas como preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Né? Então, não são direitos do homem, mas são direitos humanos, ou seja, eles, de alguma maneira, eles dizem respeito a esta pluralidade que é a existência humana, e o sujeito pensado como sujeito de direitos nas suas múltiplas expressões e singularidades. Né? Então, vamos lá. A primeira é a liberdade da palavra e expressão em todos os lugares do mundo. Né? Então, essa é uma das liberdades fundamentais, é poder se expressar e poder dizer sem constrangimentos, sem medo, né? Em todos os lugares do mundo. A segunda liberdade de cada pessoa adorar a Deus à sua maneira, em todos os lugares do mundo, ou seja, a questão da liberdade religiosa. Né? Todos sabemos que a liberdade religiosa foi muito perseguida ao longo da história, e, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, mas, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial, judeus, por exemplo, foram a grande vítima da perseguição, sobretudo no nazismo, não só, mas sobretudo no nazismo.
A terceira é a liberdade de viver a salvo da necessidade, que, traduzido em termos mundiais, significa entendimentos econômicos que garantam a toda nação uma vida saudável e em paz para seus habitantes, em todos os lugares do mundo. Ou seja, liberdade, ela se realiza também com igualdade. Né? Sem a redução das desigualdades, não é possível ter liberdade. Né? Então, essa dialética entre liberdade e igualdade passa a ser um axioma que constrói, né, os fundamentos conceituais, políticos, né, da agenda dos direitos humanos a partir de 48. A quarta é a liberdade de viver a salvo do medo, que, traduzido em termos mundiais, significa uma redução do mundo inteiro dos armamentos a tal ponto e de tal maneira que nenhuma nação tenha condição de cometer um ato de agressão física contra qualquer outra nação vizinha, em todos os lugares do mundo. Essa quarta liberdade significa, em última instância, condenar o recurso à guerra, não é? E aprovar, na verdade, que os conflitos e as tensões sociais devam se valer, né, de outros mecanismos, né, institucionais, reconhecidos como legítimos, né, capazes de promover a paz, né, e preservar a dignidade de cada sujeito, né, na sua singularidade e na sua humanidade. Né? Então, essas quatro liberdades, elas estão incorporadas e elas, de alguma maneira, fundamentaram todas as grandes iniciativas que foram tomadas a partir da Declaração de 48. Apesar dos avanços que a gente verá mais à frente, o que nós percebemos, ao longo desses anos é a persistência das graves violações de direitos humanos. Né? Então, vamos ver um aspecto importante aqui, que é, primeiro, o que aconteceu após 1948. Né? Por um lado, houve uma grande evolução dos direitos humanos. Então, aqui eu tenho uma listagem, não sei se ela está muito clara. Né? Então, a partir de 48, nós vamos ter o Estatuto dos Refugiados e dos Apátridas, em 1950, a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, a Declaração dos Direitos Políticos da Mulher, de 52, a Convenção sobre a Escravatura, de 1956, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio, de 58, a Declaração dos Direitos da Criança, de 59, a Declaração sobre a Outorga da Independência dos Países e Povos Coloniais, de 1960, a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, 1963, o Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966, a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental, de 1971, a Declaração dos Direitos dos Deficientes Físicos, de 1975, Declaração sobre Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 1975, o Plano de Ação para a Proteção dos Direitos dos Anciãos, de 1982, a Convenção sobre a Biodiversidade Biológica, Rio 92, a Declaração sobre Medidas para Eliminar o Terrorismo Internacional, 94, a Declaração de Princípios Fundamentais e Direitos ao Trabalho, de 1998, a Convenção da ONU sobre a Corrupção, 2003. Claro que várias dessas convenções foram sendo emendadas, foram sendo aperfeiçoadas. Né? Hoje, por exemplo, avançou muito as chamadas direitos de terceira e quarta geração, né? Quando se pensa não apenas essas singularidades todas que estão descritas aqui nessa listagem, mas se pensa também, se incorpora também a questão do direito a meio ambiente adequado e compatível com a vida humana. O que significa respeitar a biodiversidade e significa, em outras palavras, que os animais também têm direitos à proteção, que a fauna, a flora, os rios, os recursos hídricos, todos esses elementos fazem parte também da humanidade. A humanidade não seria humanidade sem esses recursos. Então, se nós olharmos, fizermos assim brevemente um histórico, houve, ao menos em termos de convenções internacionais, de acordos,
grandes avanços. Eu chamo a atenção, no entanto, que nem todos os países assinam todos esses acordos, né? Certas convenções sobre crianças e adolescentes não foram até hoje assinadas pela China, pelos Estados Unidos. O Brasil, somente a questão de mais ou menos uma década e meia, né, assinou o Pacto dos Direitos Civis, Sociais e Econômicos de 1966. Né? E na Cúpula dos Direitos Humanos de 1993, em Viena, se decidiu que cada país faria o seu relatório dos direitos humanos. Né? E, nesse período, o que se estabeleceu é que a cada período de 1, 2 ou 3 anos, seria feito um balanço dos avanços e dos retrocessos conquistados os direitos humanos. O Brasil chegou a fazer 3 planos, né, acompanhado de uma descrição do que avançou e dos retrocessos, e depois do 3º plano, realizado no governo Lula da Silva, não houve mais atualização desses planos. Né? Agora, apesar de tudo isso, né, nós não vivemos uma era de tranquilidade, nem de paz, né? Vivemos uma era de uma explosão de conflitos em múltiplas relações, né? Conflitos entre estados, conflitos dentro de um próprio estado, conflitos decorrentes de organizações transnacionais. Né? Então, para a gente ter uma ideia, eu também vou reler aqui alguns acontecimentos pós-48. Né? A existência de campos de trabalho forçado na antiga União Soviética, a intervenção americana na Guatemala em 1954, o conflito na Baía de Porcos em Cuba em 1961, as intervenções no Sudeste Asiático, Coreia, Vietnã, Camboja, as ditaduras latino-americanas, a Guerra Civil na América Central, a Guerra dos 6 Dias entre Israel e o mundo árabe, os conflitos na faixa de Gaza e Oriente Médio, as guerras étnicas pós-coloniais com genocídio e grave violações de direitos humanos na Argélia e África Setentrional, África do Sul, Ruanda, Angola, Moçambique, Burundi, Zimbábue, Libéria, Guiné-Bissau, Índia, Paquistão, Afeganistão, Iraque e Irlanda, País Basco, além do leste europeu, Bósnia, Sérvia, Croácia, Montenegro, ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, em Nova York, nos Estados Unidos, e Madrid em 2004, Londres em 2005, Ossétia do Sul na Geórgia em 2004 e 2008, né? E não se parou por aí. Né? Pós-2010, nós vamos ter ataques no Reino Unido em 2013 e 2017, na Bélgica em 2016, na Alemanha em 2011 e 2016, na França em 2015 e 2016. Eu me lembro, na França, aquele ataque sobre o jornal o Hebdo, né? E depois aqueles ataques que ocorreram nas ruas de Paris, nos bares, restaurantes, né? Ataques na Espanha também, novamente, em 2017, na Turquia em 2016, e na Rússia em 2010, 2011 e 2015. Novamente, na Ásia, Indonésia, Paquistão e Índia, na África, Quênia, Uganda, Nigéria, Somália, Tunísia, na América do Norte, nos Estados Unidos, 2015 e 2016. Né? Todos eles, cada ataque tem uma história, né? Mas todas elas revelam procedimentos, muitas vezes, similares de um radicalismo levado ao extremo. Né? E um radicalismo que não reconhece direitos nos outros, que não reconhece diferenças, né? E que quer impor a sua visão de mundo, a sua concepção enquanto grupo, né? Muitas vezes enquanto nacionalidade, contra outras concepções de grupo de nacionalidade. E mais, né? Serial killer nos Estados Unidos, neonazistas na Alemanha, revoltas urbanas incontroláveis. Na França, por exemplo. Narcotráfico, contrabando de armas, contrabando de órgãos humanos, tráfico de seres humanos, turismo sexual, prostituição infantil, desaparecimentos e migrações forçadas, trabalho escravo, torturas e maus-tratos, abusos de poder e a manipulação, hoje cada vez mais frequente, da opinião pública, né, através das redes sociais e através
dessa confusão que vai se estabelecendo entre o verdadeiro e o falso, não é? Aquilo que releva de uma crença, não é, baseada em procedimentos racionais de verificação, e aquilo que, na verdade, se funda em crenças, não é, cujas fontes são as mais variadas possíveis e imagináveis. Não é? No caso do Brasil, há uma tradição, por incrível que possa parecer, de afirmação de direitos. Né? Se nós pegarmos a história das constituições, de uma maneira geral, os direitos foram sendo progressivamente afirmados. Né? Não significa que foram implementados. Não significa, em última instância, que foram criadas instituições, foram criadas políticas capazes de implementá-los, né? Com o propósito do quê? De reduzir desigualdades, de promover acesso, justiça para o maior número, garantir uma sociedade em que o acesso à produção das leis e aos mecanismos decisórios seja o mais pluralista possível. Não é? Este é um grande desafio, nós sabemos, para a implementação da Constituição brasileira. Falar em direitos humanos no Brasil implica numa série de desafios. O primeiro deles é que nós não temos uma história dos direitos humanos no Brasil. Essa história ainda precisa ser reconstruída. Por exemplo, nós sabemos que a temática dos direitos humanos aparece no Brasil, sobretudo no período de transição democrática, não é? No fim da ditadura civil-militar, para a reconstrução do Estado Democrático de Direito. Não é? Então, esse processo, que foi um processo baseado em lutas sociais, baseadas na organização da sociedade civil, não é? Que reclamava o fim da ditadura e reclamava uma sociedade democrática, tematizou a relação entre democracia e direitos humanos, não é? Que acabou, de alguma maneira, consolidada, inscrita na Constituição de 1988. Não é? É claro que essa luta, não é? A luta pela anistia ampla, geral e restrita, 78, 79, a campanha pelas diretas já, estão muito inscritas na agenda dos direitos humanos. Então, a partir da Constituição Brasileira de 88, se estabeleceu uma conexão entre democracia e direitos humanos. Não se pode falar em direitos humanos sem democracia, e não se pode falar em democracia sem respeito aos direitos humanos. Não é? Daí que questões como o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, a educação para os direitos humanos, aparecem como uma necessária mediação entre práticas democráticas e práticas de proteção dos direitos humanos. Tudo parecia, a partir da reconstrução da vida democrática no Brasil, que estava se construindo na sociedade brasileira uma cultura de direitos humanos, de respeito à Constituição, de respeito às leis, de respeito às instituições democráticas, não é? Ainda que não é? O conservadorismo, o reacionarismo, etc., estivesse presente e muitas vezes em embates bastante acirrados com as forças progressistas. Vamos lembrar, justamente no período da transição, né, no período que vai de 1985 a 1990, a direita se articulando muito em torno fazendo a crítica aos direitos humanos, imputando aos direitos humanos proteção aos bandidos. Né? Falava que os militantes de direitos humanos estavam protegendo o direito dos bandidos e não estavam protegendo o direito da população. O que era uma falácia. Mas foi um discurso que teve uma grande aderência social. Por quê? Porque ele veio atender uma certa lastro conservador e autoritário de longa data reproduzido na sociedade brasileira desde a colônia. Né? Ainda que a gente não possa dizer que seja uma reprodução sempre a mesma ao longo de 3 ou 4 séculos de história, de qualquer maneira, este fundo autoritário permaneceu atualizado, pelas sucessivas mudanças que se operaram no campo da economia, da política, da cultura, e assim por diante. Então,
o lado obscuro disso tudo, não é? É que, por exemplo, a despeito da reconstrução da sociedade democrática no Brasil, persistiram a tortura e os maus tratos aos presos comuns e pobres em geral, suspeitos de crime. Não é? O surpreendente da persistência da tortura é uma certa atitude de complacência de segmentos amplos da sociedade brasileira. Não, e quando eu falo, não é só das elites, não é? Ou parte das elites, não é? Mas é distribuído também em outras classes sociais, inclusive naqueles que são potencialmente vítimas dessas práticas de tortura e de maus tratos que são cometidas muitas vezes diariamente em delegacias de polícia, não é? Em instituições encarregadas de tutela de crianças e adolescentes, assim por diante. Não é? Então, desde a transição, se estabeleceu então essa disputa, né? Uma disputa discursiva e narrativa a respeito do que são direitos humanos, para que servem os direitos humanos. Né? Eu me lembro que, num dos debates sobre direitos humanos, uma conhecida cientista política, Maria Vitória Benevides, estava expondo sobre direitos humanos e depois houve uma crítica muito grande, justamente tentando reduzir direitos humanos à questão dos bandidos. Né? E a Maria Vitória perguntou para a pessoa que a criticava: você é você é a favor de que pessoas passem fome? A pessoa disse não. Você é a favor que falte habitação, saúde, escolaridade? Tudo era não. Falei assim, bom, então você é a favor dos direitos humanos. Né? Então tem essa ambiguidade que percorre a cultura política na sociedade brasileira. Surpreendentemente, não é? Valores democráticos acabam convivendo com valores autoritários. Né? Aqui é só uma questão de uma informação também. Né? Se você fizer uma leitura da Constituição, você vai ver que a Constituição, ela logo no seu preâmbulo, ela fala que a sociedade brasileira é uma nação soberana, né? Orientada pelos princípios fundamentais dos direitos humanos. Então, os direitos humanos estão inscritos na Constituição. Estão inscritos como um princípio ordenador e orientador das ações políticas decorrentes deste marco legal que é a Constituinte. Ela parte do princípio de que qualquer cidadão ou cidadã, independentemente das suas clivagens de classe, sexo, geração, gênero, origem, migração, nacionalidade, tem direito a ter direitos. Né? E o papel do Estado é protegê-los. Quando ocorre graves violações de direitos humanos, por duas situações possíveis. Né? Uma são as graves violações cometidas pelo próprio Estado, seja não observando a proteção dos direitos sociais, não fazendo políticas de proteção aos direitos sociais, seja como autor direto, né? Através, por exemplo, das seus agentes policiais cometerem, né, crimes, né, e usarem da força letal, né, de uma maneira indiscriminada e arbitrária. Né? Então, nós temos essas duas coisas, quer dizer, as graves violações de direitos humanos ocorrem por omissão do Estado ou por ação direta do Estado. Né? Na Constituição, os direitos e as garantias estão previstos no capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos, no capítulo 2, direitos sociais, no capítulo 3, o capítulo sobre nacionalidade, e no capítulo 4, sobre os direitos políticos. Esse vamos dizer, é a incorporação da agenda de direitos humanos na Constituição brasileira. Apesar dos avanços, nós temos que reconhecer que houve avanços, sobretudo nos governos democráticos que se seguiram a redemocratização. Né? Eu diria, particularmente no governo Fernando Henrique, Lula da Silva e o governo da Dilma Rousseff, houve avanços, né? Em vários campos. Né? Não há como deixar, eu não vou uma questão de tempo, eu não vou tentar aqui, mas vou apontar algumas delas. Né?
Então, por exemplo, conquista no âmbito dos direitos sociais, né? No campo do meio ambiente, né? No campo das políticas urbanas, no campo das políticas de segurança, apesar da crise, né? Todas essas conquistas sempre são seguidas de paradoxos, né? Então, por exemplo, você avança nos direitos políticos, mas você não faz a reforma política no sentido de ampliar a representatividade e a participação política. Você cria políticas sociais, mas elas não são tão eficazes para reduzir desigualdades e, ao mesmo tempo, erradicá-las. Né? O meio ambiente, mas, durante os governos democráticos, houve avanços, mas esses avanços ainda são muito tímidos em relação, né, às demandas por proteção da biodiversidade, por proteção do território e assim por diante. Né? As políticas urbanas continuam ainda sendo políticas, muitas vezes, que atendem segmentos privilegiados da população, né? Então, toda a infraestrutura urbana, de alguma maneira, ela é articulada para proteger 1/3 dos moradores de uma grande cidade, por exemplo, né? E a segurança pública, né, continua sendo uma segurança pública marcada por princípios extremamente tradicionais de perseguição de suspeitos de crimes, não é? E sem qualquer perspectiva, por exemplo, preventiva. Né? Graves violações de direitos humanos e de garantias individuais têm ocorrido com muita frequência. Um exemplo claro é a distribuição desigual. Deixa eu controlar aqui minha hora. Eu tenho pouco tempo. A distribuição desigual do direito à vida. Não é? Se vocês olharem as estatísticas de homicídios, né, você vai ver que as vítimas potenciais dos homicídios são jovens, sexo masculino, na faixa etária entre 15 e 29 anos, negros, potencialmente, a proporção maior de negros, e moradores dos bairros que compõem as chamadas periferias das metrópoles brasileiras e das suas regiões metropolitanas. Né? Mesmo dentro de uma cidade, esse direito é muito desigual. Eu moro aqui em São Paulo, num bairro de classe média, e, claro, a minha taxa de homicídio, sei lá, é 0,001 homicídio por 100 mil habitantes. A probabilidade de eu ser objeto de uma ação que resulta no comprometimento da minha integridade física é rara. Em compensação, em outras regiões da cidade, como a gente fala muitas vezes do outro lado da cidade, né, essa taxa é muito alta. Né, e se você pensar em termos de jovens, ela é muito mais alta. Né, o que significa dizer que o princípio fundante das sociedades democráticas e republicanas do direito igual à vida não está assegurado. Né. Claro, vamos dizer ainda mais o direito das mulheres à vida nos seus ambientes familiares e domésticos, direito também das crianças no mesmo ambiente. Né? Você vai olhar que diferentes classes sociais, ao mesmo tempo que procuram proteger os seus familiares, também são muito violentos com os seus familiares, a ponto de alguns analistas chegarem a dizer que a família, né, no nosso ideário, ela é a fonte de proteção, mas ela é também fonte de muita insegurança. Né? Um fenômeno também presente é o subregistro civil. Né? Quer dizer, há uma parcela de brasileiros que não são cidadãos porque não foram registrados no seu nascimento. Né? E a subnotificação é maior, sobretudo na região norte do país, né? Mas ela está espalhada no Brasil inteiro. Né? Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, no Núcleo da Violência, nós iniciamos um movimento liderado por uma psicóloga social, a doutora Ana Cicardia, para garantir a gratuidade no registro civil, porque o registro civil não era gratuito. Né? E permitir que este direito elementar de cidadania fosse assegurado a todo nascituro da sociedade brasileira. Né? Abuso sexual de crianças e adolescentes é um fenômeno que persiste. Né? Vocês têm visto a enorme mobilização da sociedade civil para conter os abusos, para conter
essa forma de violência, né? E tem havido uma coisa, mas o que a gente está vendo agora, por exemplo, na atual política de direitos humanos, não há um programa suficiente que, de alguma maneira, possa coibir esse tipo de prática e proteger crianças e adolescentes contra esse tipo de investida. Os conflitos pela posse da terra ainda permanecem, né? Eles não se generalizaram pelo país inteiro, mas se nós formos olhar, né, persistem, sobretudo em áreas de abertura de fronteiras, mas também em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, ainda persistem esses conflitos. Misoginia e homofobia, todos nós sabemos, né? É surpreendente que hoje, né, se fale agressivamente contra mulheres, contra a homofetividade, né, de uma maneira sem pudor e sem qualquer interdito moral, né, como se fosse uma afirmação de identidade e de posição pessoal, né. Violações do controle da ordem pública no enfrentamento da criminalidade urbana, não é? Por exemplo, a persistência da tortura, as mortes praticadas pelas forças policiais. Você tem na cidade de São Paulo, em 2016, 1/3 dos homicídios foram cometidos por policiais no exercício no exercício ou em atividades civis, né? Mas foram cometidas por agentes policiais. A persistência do racismo cada vez mais acirrado, pobreza e violência, né? Não quer dizer que a pobreza seja a causa da violência, né? Mas o que a gente vê é que esses fenômenos estão conectados entre si, né? E, sobretudo, os ataques ao direito à memória e à verdade. Nós estamos vendo esse processo rápido, né, de desconstrução da memória nacional, e, sobretudo, quando essa memória nacional diz respeito a aquelas ações na sociedade civil, né, realizadas por grupos populares, né, por organizações da sociedade civil, que, de alguma maneira, demandam direitos, demandam a concretização de direitos, né. Em compensação, nós temos uma glorificação de figuras, né, que, na verdade, comprometem a democracia, comprometem a sociedade brasileira, né. Então, quando eu estou falando, então, de crise de democracia e direitos humanos, de autoritarismo, eu estou falando, então, em crise do Estado-providência, estou falando em expansão do neoliberalismo, estou falando no agravamento das desigualdades sociais e de direitos. Estou falando também na crise dos sistemas de representação e participação política, né? As sociedades estão mudando, a dinâmica das sociedades estão em processo acelerado de transformação, e o modelo de representação herdado das sociedades burguesas do século XIX se esgotou, né? E isso restringe, né, a possibilidade de dar voz, sobretudo, às vítimas da violência, vítimas das graves violações de direitos humanos, aqueles que são mais vulneráveis a toda sorte de ataques aos seus direitos e às suas garantias, né? Retrocessos nos campos da ciência, tecnologia, cultura e memória, a gente está testemunhando isso diariamente, né? Quer dizer, todas as sociedades que estão mantendo um padrão mínimo de desenvolvimento sustentável têm promovido grandes investimentos em ciência, tecnologia, em educação, em cultura e preservação da memória, né? Então, quando você tem ataques à ciência, à tecnologia, à educação, à cultura e à memória, você tem retrocessos, né, inevitáveis. O enfraquecimento do alcance das lutas sociais, né, não quer dizer que as lutas sociais desapareceram, elas estão presentes, né, mas o alcance delas está ficando cada vez mais cerceado, né, e na sua capacidade de influenciar governos e políticas públicas. Nós aprendemos como cidadãos, né, seres políticos, que o protesto nas ruas é uma forma legítima de demandar o cumprimento de políticas sociais compatíveis com a democracia e com os direitos humanos, né? E como diria Hannah Arendt, ao analisar o fenômeno da desobediência civil,
ela é legítima quando ela cobra dos governantes que exerçam as funções para as quais foram eleitos. Não é? E o que nós estamos vendo agora aqui é que, a despeito dessas demandas, os atuais governantes parecem não escutar o clamor das ruas. Não é? Então, protestos, né, os milhares de protestos, raramente têm tido o impacto que se espera que eles tenham. Né? Ao mesmo tempo, nós estamos vendo a emergência e rápida difusão de mecanismos de persuasão de opinião pública, redes sociais, fake news, a grande mídia, impressa e eletrônica. Bom, eu termino aqui dizendo que tudo isso acontece também porque a sociedade brasileira tem um lastro de autoritarismo que na concepção de Guilherme O'Donnell e Paulo Sérgio Pinheiro, chama-se um autoritarismo socialmente implantado. O que isso significa? Muitos de nós pensávamos que o autoritarismo era restrito ao Estado. O Estado brasileiro era um Estado autoritário. Não é? E à medida que houvesse o processo de transição da ditadura civil-militar para a democracia, não é? Haveria uma democratização do Estado e, portanto, não é? O autoritarismo seria contido. O que nós vimos é que a democracia não foi suficiente para conter o autoritarismo na sociedade. Então, há um autoritarismo que tem bases sociais. Né? E o que significa um autoritarismo? É a formação de concepções de vida, de universos simbólicos, de formas de sociabilidade e socialidade que não aceitam diferenças, não aceitam desigualdades, defendem a existência de hierarquias rígidas, não é? Que não aceitam, não é? a interlocução entre grupos com identidades e interesses diferentes. Não é? Então, há um lastro autoritário na sociedade e que vem, não é? Ele vem da colônia, mas, como eu disse, ele não é uma mera reprodução do passado, mas ele é uma atualização do passado no presente. Não é? A educação brasileira, a democracia brasileira não tem sido suficientemente fortes para transformar este cenário de autoritarismo. Agora, é claro que esse autoritarismo convive também com um desejo de vida democrática. Eu lembro aqui que, apesar do cenário que nós estamos vivendo, de amplo apoio às políticas reacionárias e conservadoras do atual governo, né, quando se faz entrevistas com a população, a grande maioria ainda prefere viver sob uma democracia. Né? Então tem esta ambiguidade, esse paradoxo desta convivência conflitiva entre universos simbólicos autoritários e universos simbólicos que apontam em direção à igualdade, à justiça, à proteção dos direitos e à preservação da vida em convívio convívio pacífico entre os seres que compõem a sociedade, no caso a sociedade, pensando na sociedade brasileira. Né? Então, o tema do autoritarismo é um tema que precisa ser estudado. É claro que, a respeito do autoritarismo, há uma longa reflexão no campo da ciência política, no campo da sociologia política, mas eu acho que a pesquisa sobre o autoritarismo vai precisar ser avançada, porque os significados da violência, os significados da intolerância estão em mudança, e nós precisamos entender qual é o sentido dessa mudança. Muito obrigado. Que mesa potente, debates extremamente importantes e várias questões foram suscitadas. Mas antes de eu falar das questões, eu quero pedir desculpas pela não presença aqui na mesa do Basílio Pripá. Pela manhã nós entramos em contato e ele tem internet móvel, e ele estava com possibilidade de acesso, mas agora de tarde as mensagens que nós mandamos já não foram mais respondidas. Eu não sei se ele está na aldeia, mas o Basílio Pripá é um líder indígena, um líder Xucleng, então eu não tenho muita certeza se houve instabilidade lá na aldeia. Bom, o que vocês acham? 2 blocos de perguntas? Podemos fazer assim? Como o professor Sérgio acabou de sinalizar que ele precisa sair em pouco tempo... Eu agora que vi.
Pode ser, podemos começar por ele. Então, podemos, sim, Sérgio. Sérgio, então tem uma pergunta da Marcela para você. A Marcela de Andrade Gomes, sobre o direito à verdade e memória. Gostaria de pedir ao professor Sérgio... Me parece que ele se ausentou agora. Eu posso começar. Eu também fiquei em dúvida se ele se ausentou agora. Eu posso começar. Então, vamos lá, Isabel. Vou passar, então, as perguntas para ti. Isabel, vou começar, então, com uma pergunta minha. Eu escrevi lá no chat, né? Isabel, não há a menor possibilidade de igualdade no capitalismo. A educação, nesse sistema sociometabólico, nunca busca a emancipação humana. Como que você vê o atual cenário no campo educacional? Que resistências são possíveis? Já vou emendar com uma outra pergunta que também é para você, porque eu não tenho muita certeza de quanto tempo o professor Sérgio demora, tá? Que é da Marcela de Andrade Gomes. Ela elogiou sua fala, ela falou que sua fala era muito interessante para pensar a democracia, não como ponto de chegada, mas sim como momento de conflito. Se o professor Isabel pudesse voltar a esse ponto no debate, então ficam aí as duas provocações iniciais para ti. Vamos lá. Perguntas muito, muito prudentes, né? Principalmente porque nós ficamos em busca de soluções, né, Maria Fernanda? Então, qual é a questão, né? Acho que o professor Sérgio, ele deu um ótimo exemplo, né, dos avanços que nós já conseguimos, especialmente no campo dos direitos humanos, mas dentro da ordem do capital. Essa é que é a grande questão. Quando a gente fala em crise da democracia, quando a gente fala em desrespeito aos princípios democráticos, né? É preciso que nós lembremos que nós estamos falando de um determinado modelo de democracia, que é um modelo de democracia dentro da ordem capitalista. É um modelo de democracia liberal, em que existe um determinado patamar societário, em que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, é a ideologia burguesa. Então, quando a gente lança a mão, por exemplo, do direito a alguma coisa, né, dos próprios direitos sociais, são direitos diretamente vinculados a essa democracia liberal, né? Dizer que não é importante lutar por direitos humanos, longe disso, né? Longe disso. O que eu acho que é preciso que a gente entenda é que existe um limite dentro dessa sociabilidade. E esse limite só é ultrapassado a partir do momento que a gente rompe com essa sociabilidade. Né? E aí vocês vão dizer, a solução para tudo, né, para todo esse contexto, é a revolução? Eu não sei se a solução é a revolução, mas para a gente pensar, né, no pleno exercício de capacidades humanas, das plenas capacidades humanas, do indivíduo como ser genérico, essa plena realização não se dá dentro dessa sociedade. Né? Uma sociedade que é estruturalmente, ontologicamente cindida em classes. Então, enquanto essa sociedade existe e ela é cindida em classes, vai haver essa contradição e vai haver a sobreposição de uma ideologia em detrimento de outras ideologias, né? E aí, o que é que a gente faz diante disso? Né? A educação é um complexo, né? É um complexo no sentido marxiano do termo, que está dentro dessa rede de outros complexos, né? E que é forjada dentro dessa sociabilidade. Né? Então, sendo a educação, por exemplo, uma política pública, né, uma política do Estado, ela vai seguir toda a linha ideológica desse Estado. O que é preciso que a gente entenda é que, mesmo esse Estado, ele sendo um comitê gestor dos interesses da classe dominante, esse é um Estado em disputa, certo? E aí é onde a resistência é importante. É onde a resistência vem sendo feita, inclusive. O professor Sérgio apontou várias iniciativas de resistência. Né? Então, não adianta a gente fazer essa análise e dizer que nada tem de ser feito. Agora, é preciso que nós entendamos o que é preciso ser feito concretamente, imediatamente, e quais são as nossas prospecções para o futuro. Tá? Acreditar que resgatar um estado de democracia anterior é o ideal,
Nós vamos voltar para algo que já estava ruim. É o que a gente discute muito claramente quando a gente fala do retorno à normalidade pós-pandemia da Covid-19. Vamos retornar à normalidade. Que normalidade que era essa? Era uma boa normalidade para toda a população, né, toda a sociedade? Então, o retorno, não existe um normal, né? O normal é aquilo que a gente enfrenta cotidianamente ao longo da história, que é uma realidade, né, de exploração, de opressão, de dependência, né, de genocídio, de colonialidade. E como que a gente enfrenta essas coisas? A gente enfrenta nos diversos espaços dos quais fazemos parte, mas é uma disputa. É uma disputa que está em permanente processo, digamos assim. O fato da gente ter garantias constitucionais foi uma coisa extremamente importante, mas essas garantias que estão na letra da lei, elas não se alteram cotidianamente, né? Não é simplesmente por força da lei. Estar na lei é um elemento, sem dúvida, extremamente importante, mas isso não faz com que essas garantias existam concretamente se não for às custas da luta, da pressão, da organização, da defesa de uma série de direitos sociais. Agora, esses direitos, eles vão garantir uma emancipação que é política, que é uma emancipação que não altera a base estruturante dessa sociedade, que é a contradição capital-trabalho, na minha perspectiva, tá, Maria Fernanda? Então, quando a gente fala do complexo da educação no seio, né, desse grande complexo de complexos que é a totalidade histórica, a educação é um elemento, né? E é um elemento que deve e pode ser disputado, né? Mas que tem sido extremamente fragmentado, especialmente em blocos, em grandes blocos. Um bloco da educação tradicionalmente vinculado à ciência, né, como é o caso da pós-graduação, das universidades, etc., né? E um outro bloco que parece descontextualizado, desconectado desse outro bloco, que é a educação formal, a educação, o ensino fundamental, etc., né? Então, é como se nessa educação fundamental houvesse aí já, no caso brasileiro, a implantação, né, de uma ofensiva muito grande de formação de pessoal de nível técnico, tá? Que vai ser um pessoal que vai servir claramente aos interesses do desenvolvimento capitalista, porque é um grupo populacional bastante extenso, certo? Que não vai ter um nível de qualificação de forma a ter um destaque dentro desse mercado de trabalho, que é a chamada reforma lá do ensino médio, os desinvestimentos na educação básica e no ensino fundamental, etc. Quando, na verdade, tudo isso faz parte de um grande complexo, que é o complexo educacional, né? E que precisa necessariamente encontrar formas de resistência, mas que estejam relacionadas a outros complexos, né? a outras políticas, a outros movimentos sociais, políticos, o que quer que seja. No interior do complexo, né, a polarização permanece existindo, né? A gente vê aí os movimentos da universidade, exatamente, acho que Kátia está mostrando a dissenso e conflito, exatamente. E é preciso que a gente entenda que a mudança ela não ocorre no interior do complexo. Ela precisa ser total, né? Ela precisa se espraiar para a totalidade, né? Ela não pode se restringir a determinados campos. E aí eu aproveito, só para aproveitar o ensejo da fala, porque Catita perguntou, do mesmo jeito que você perguntou na educação, Catita fala da assistência. Eu acho que a assistência social ela ainda está num nível ainda mais grave do que a educação, porque a assistência social é diretamente ligada à pobreza e não é todo mundo que simpatiza com a pobreza, digamos assim, né? Então, como se faz a resistência? A assistência social tem assumido um protagonismo extremamente importante nos últimos anos no Brasil, né? Ao passo que, cada vez mais, as relações de trabalho se precarizam, a desigualdade aumenta, a precarização da vida, de uma forma geral, aumenta, mais forte, mais importante fica a assistência social. Porque a assistência social que abarca aí essas pessoas, abarca esses indesejáveis, esses matáveis, né? E tem sido um instrumento muito grande político-eleitoreiro, né? Vejam agora, né, o presidente
investindo significativamente na assistência social. E como é que a gente faz enfrentamento com relação a isso? Primeiro, é desvelar aí o mito da assistência social. O que pode a assistência social e, efetivamente, de que forma ela vem sendo usada. Porque após o SUAS, a instauração do SUAS, se acreditava que a assistência tinha rompido com a lógica clientelista e assistencialista dos anos anteriores. Mas a verdade é que esse fantasma continua rondando aí a assistência social. Então, também é um campo de disputa. Também é um campo que precisa sair dele mesmo, porque a assistência social sozinha ela consegue muito pouco. Né? A gente vê aí uma precarização, não só da própria assistência, como das condições de trabalho dessa assistência. Então, qualquer movimento de resistência, ele precisa ser, sim, feito no interior dos aparelhos, né, das instituições e tal, mas ele precisa necessariamente se conectar para fora dele mesmo. Acho que é isso. Bom, professor Sérgio, eu fiz algumas perguntas, então, para a Isabel. Tem 2 perguntas para ti. Sim, pode. Tem uma do João Marcos Leão Roldão. Professor Sérgio, quando o senhor afirma a relação umbilical entre direitos humanos e democracia, o senhor refere-se ao modelo da democracia liberal ou a um paradigma de democracia distinto do que temos atualmente? Eu posso fazer 2, Sérgio? E aí você responde na sequência? Tem mais uma do Silas Eduardo Lindolfo. Sabendo, então, que o Estado e o capitalismo engolem a democracia a partir de seus interesses e alimenta a população com migalhas que criam uma ilusão sobre ela, quais medidas poderiam ser tomadas para sair da inércia que mantém as desigualdades sociais em vigência? Pergunta de $1 milhão. Vamos lá, Sérgio. Bom, claro que numa exposição de 30 minutos, por mais que 30 minutos seja um tempo que permite, vamos dizer, muitas ideias, não é? Mas não permite que a gente esclareça o conjunto de questões. Então, a primeira observação que eu queria fazer a respeito da primeira pergunta, inicialmente eu estou pensando o paradigma que foi construído a partir da filosofia política clássica, não é? No final do século XIX, início do século XX, pensando realmente a democracia liberal. Agora, você sabe que a minha tese de doutorado foi sobre liberalismo no Brasil no século XIX. Não é? E quando eu comecei a fazer os meus estudos, eu ficava muito assim incomodado que eu queria encontrar as diferenças entre liberalismo e conservadorismo. Não é? E eu estudava e eu não encontrava diferenças. Eu achava que o liberalismo tinha muitos princípios, acolhia muitos princípios liberais, e o liberalismo tinha muitos princípios conservadores. Não é? Até que um dia eu fui ler Tocqueville. E no Tocqueville eu entendi a diferença entre democracia e liberalismo. O liberalismo, ele pensa, vamos dizer, o eixo fundante do liberalismo é a liberdade individual. Né? Quer dizer, é como se você construísse uma sociedade à imagem e semelhança dos direitos do indivíduo em relação ao mercado, em relação à política, por exemplo. O problema da democracia é o problema da igualdade. Né? Então, quando você está pensando em igualdade, você está pensando no coletivo, porque você não está pensando na pessoa igual, mas você está pensando, na verdade, que aquela pessoa é igual em relação a outros. Né? Então, o embate não era entre liberalismo e conservadorismo. Né? Aliás, você tem vários tipos de liberalismo. Você tem um liberalismo muito, de fato, conservador. Você tem liberalismos, na verdade, vamos dizer, quase puros, né? Que tem o mercado como modelo de organização social, né? Baseado na competição, né? E você tem modelos mais próximos da democracia, né? Que seria a ideia de você conciliar as liberdades individuais com as liberdades públicas. Né? Enfim, isso só para clarificar um pouco essa questão. Agora, quando eu estou pensando o meu paradigma, é que eu estou pensando justamente liberdade e igualdade. Estou pensando um pouco nos termos em que o Tocqueville colocou essa questão,
E eu estou pensando que ela foi pensada no século XIX a partir de alguns instrumentos políticos, eleições, um certo tipo de representação, não é? Um certo tipo de jogo político. Não é? Agora, é claro que se nós olharmos a história das sociedades a partir do século XIX e nesses 2 últimos séculos, houve mudanças profundas. Não é? Ao mesmo tempo que houve profundos retrospectos, né, com situações, vamos dizer, graves de autoritarismo, ditaduras, opressões, né, houve também, né, avanços, né, em que, em alguns momentos, as classes trabalhadoras avançaram e reivindicaram direitos. Né? Então, a gente não pode ter uma visão, vamos dizer assim, muito estanque da sociedade. Quer dizer, a sociedade é dinâmica, né? Como diria o velho Marx, né? As sociedades não criam problemas que não possam resolver. Né? Então, as dinâmicas sociais elas vão superando obstáculos anteriores e vão criando novos problemas, novos embates. Né? Eu acho que a democracia, apesar de ser limitada pelo capitalismo, é também um limite ao capitalismo. Se o capitalismo não tivesse democracia, nós estaríamos condenados à morte pela exaustão da exploração. Então, há limite, né? Que pode se chamar de resistência, que pode se chamar de lutas, né? A gente pode pensar isso. Então, quando eu estou falando, eu estou pensando, de fato, aquela tradição, mas no registro tocqueviliano, e as sucessivas mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. Né? Outro exemplo que eu poderia colocar aqui, que eu acho importante, há um sociólogo francês chamado Michel Viviorca, que eu gosto muito, leio os trabalhos dele, ele tem um livro, ele estudou racismo, estudou a questão das migrações, né? E, sobretudo, estudou violência. Ele tem um estudo chamado O Novo Paradigma da Violência. Ele diz o seguinte, que até mais ou menos, no século XIX, até mais ou menos nos anos 60, a violência era considerada legítima, inclusive intelectualmente. Por quê? Porque ela era um instrumento de luta contra a opressão. Certo que a violência também era utilizada pela direita para conter movimentos revolucionários, né? Mas as esquerdas e os movimentos revolucionários usavam da violência para pôr limites à exploração, à dominação, né? E poder fazer avançar os seus direitos. Então, por exemplo, o uso da violência contra o colonialismo, né? Era legitimado. Basta que lembrar a introdução que o Sartre escreveu para o livro do François Fanon, Os Condenados da Terra. Se vocês lerem o livro Os Condenados da Terra, que está sendo relido, etc., hoje, está sendo muito repensado, né? Aquele prefácio do Sartre é muito mais radical. Né? O Sartre está dizendo a violência é a saída. Ora, a partir do final dos anos 60, com vamos dizer, uma onda de democratização e de descolonização, ainda que você possa discutir o que seja essa descolonização, né? Mas com essa onda de descolonização, o que foi acontecendo? Foi se preferindo cada vez mais apostar nos mecanismos pacíficos e institucionais de resolução de conflitos e menos nos confrontos abertos. Né? Então, as lutas parlamentares, por exemplo, as câmaras de negociação que fazem a mediação do conflito entre trabalho e capital, né? Os diferentes mecanismos de conciliação de justiça que vão surgindo. Né? Então, num certo sentido, essa democracia provocou avanços. Né? E é interessante que a própria esquerda, ou parte dela pelo menos, optou pela via democrática para poder fazer a sua revolução e não pela via do confronto direto. Então, quando eu estou falando, eu estou querendo dizer, na verdade, que essa relação é uma relação complexa, é uma relação dialética, e quando a gente fala, a gente tem que sempre, de alguma maneira, qualificar bem o que estamos entendendo. Né? Por exemplo, aqui está sendo colocado, e com propriedade, a questão da emancipação humana. O que nós estamos entendendo por emancipação humana? Uma coisa é pensar em emancipação humana na tradição clássica greco-romana, né? Que é uma emancipação do espírito. É, na verdade, alguma coisa de que todos sejam portadores do livre pensamento. Agora, séculos e séculos depois, não é? Depois do período revolucionário, o que você tem a dizer
sobre emancipação. Né? Quer dizer, emancipação da opressão não é apenas da opressão ideológica, não é apenas da dominação, é também a possibilidade de exercício da diferença. E aqui chama a atenção mais um detalhe interessante, que antes da Revolução Francesa, a reivindicação da diferença era uma reivindicação aristocrática. Era a aristocracia que dizia, nós somos diferentes, por isso devemos ter os nossos direitos diferentes da massa, dos demais trabalhadores. O que as lutas sociais fizeram? A esquerda se apropriou da ideia da diferença e virou uma luta democrática. O respeito à diferença é uma luta democrática. Então, eu estou, no fundo, querendo dizer que é preciso calibrar sempre o tempo histórico, os conceitos no seu tempo. Né? Bom, e aí eu perdi de vista a segunda pergunta, que é... Então, eu acho que eu respondi mais ou menos a essa segunda, não é? Eu acho que o capitalismo, eu não sei se dizer se engole, se é uma expressão boa, eu acho que ele limita as possibilidades de uma vida democrática autônoma e não heterônoma. Não é? Mas ele também é uma forma de luta e de resistência. Né? Eu fui diretor de uma faculdade, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, e eu sou uma pessoa muito identificada com direitos humanos, mas quando eu virei diretor, eu virei inimigo de classe. Não é? Então, cada dia é uma luta, cada dia é uma luta. Não é? E, claro, eu tive que fazer um exercício comigo mental de tolerância. Coisas que eu não concordava, tá certo? Mas eu fui, acertei algumas coisas, errei em outras, avancei em algumas coisas. Agora, eu terminei o meu mandato e eu disse para os meus colegas, eu nunca chamei a polícia para resolver qualquer conflito aqui dentro da faculdade. E isso graças a uma crença nos direitos humanos e na democracia. Né? Então, isso significa que é possível, através da educação, através de uma socialização, não é? Para um olhar diferente, para uma nova realidade, é possível você construir resistências ao autoritarismo. Não é? É possível você fazer autocrítica do racismo que está lá embutido em todos nós. Não é? É possível você ser mais tolerante. Não é? É possível você entender que algumas coisas são geracionais. Então, tem coisas que eu não falei, sou homem branco, 69 anos, né? E à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando mais conservador. Por mais que você queira dizer não, mas teus hábitos vão se repetindo e você vai querendo a garantia da repetição. Né? Então, tem coisas mais difíceis de eu aceitar. Agora, isso não significa que eu deva desqualificá-las e tirar a razão de ser delas. Agora, é um exercício. E isto é uma luta e uma autorreflexão permanente. Acho que eu respondi as duas, mais ou menos. Não, respondeu sim, professor. Tem até o João Marcos até colocou ali um obrigado pela resposta. Tá bom. Nós temos mais 15 minutos. Tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é da Marcela de Andrade Gomes. Fica aqui a pergunta para os dois, e aí a gente já encaminha para o encerramento, sobre o direito à verdade e memória. Eu gostaria de pedir aos professores, ela pede ao professor Sérgio, mas eu vou ampliar a pergunta para os dois professores, para abordar a cena da queima da estátua do Borba Gato em São Paulo, como pensar em insurgências políticas e direitos à memória no Brasil. Aí, com a resposta dessa pergunta, depois eu já passo para a fala final de vocês. A Isabel não quer começar? Não, fica à vontade. Bom, a questão da memória, quer dizer, todos sabem, não é, que nenhuma sociedade que conquistou algum grau de desenvolvimento, algum grau mínimo de justiça, um grau mínimo de vida associativa pacificada, né, ainda que tudo isso possa ser relativizado também, cultiva a memória. Né? Quer dizer, a memória é o laço do passado com o presente que é cena para o futuro.
né? A memória é essa possibilidade de criação coletiva, da interpretação do passado, da compreensão do presente e da idealização e luta pelo futuro, né? Então, a preservação da memória é fundamental. Agora, a memória não é uma coisa estanque, tá certo? A memória ela é ativada por símbolos, valores, por acontecimentos, por histórias que estão soterradas no tempo e no espaço, né? Então, aquilo que a gente julgava até recentemente como sendo, vamos dizer, glorioso, né? Algo a ser valorizado, de repente se vê que não era assim, né? Agora, a gente precisa tomar sempre muito cuidado, né? Então, essa questão do Borba Gato, né? Eu outro dia li vários artigos sobre essa questão, li o artigo de um professor, e que também foi meu colega de departamento, o professor José de Souza Martins, e, claro, ele diz, olha, é preciso conhecer melhor essa história, porque há bandeirantes e há bandeirantes, porque eles atuaram num longo período histórico, e evidente que houve escravização de populações indígenas, é evidente que houve massacres, é evidente que houve tudo isso, tá certo? Mas é provável que o tempo histórico tenha produzido transformações nesse cenário. O grande problema para mim, e isso eu aprendi com meus colegas historiadores, é que você não pode interpretar a história colonial como se fosse uma história moderna. A história colonial, ela tem parâmetros que não se explicam no presente, né? Não significa justificar, mas significa compreender. Então, vou dar um exemplo que eu acho que para mim é muito claro. Tem textos do Aristóteles justificando a escravidão, né? Qual é o argumento do Aristóteles? Que quem teria direito à liberdade é aqueles que lutaram pela conquista da sua liberdade. Então, não se deixar vencer na guerra era uma luta para garantir a sua liberdade. Aqueles que perderam é porque não tiveram direito à liberdade, né? Então, é uma outra concepção de sujeito, é uma outra concepção de liberdade, né? E tem frases do Aristóteles que você fica meio chocado, né? Ele diz assim, se não tiver escravos, quem é que vai arar a terra para nós? Quem é que vai tocar cítara para o nosso deleite? Bom, você fica chocado, né? Agora, você vai dizer assim, o Aristóteles tem que ser cancelado? Ele não pode ser lido? Quer dizer, a base do pensamento ocidental moderno também é aristotélico. Então, tem um problema que a gente precisa ter muito claro, tá certo? Quer dizer, a gente não pode interpretar o presente não pode interpretar o passado com os olhos do presente, né? Então, eu acho que isso é essa questão. A questão das estátuas, eu acho que há um problema nesses movimentos. Você destrói a estátua, tudo bem, mas isso significa apagar o acontecimento da memória? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Eu aposto mais na educação, né? Eu aposto mais que as pessoas... Vamos entender melhor o que era, quem era Borba Gato, o que estava fazendo, o que fez e por que nós não queremos mais Borba Gatos a conviver com eles, tá certo? Eu prefiro, por exemplo, se é para retirar, que elas vão para o museu, nós temos que lidar com isso, né? Nós temos que lidar com essa história, nós não podemos simplesmente apagar, né? A ideia do esquecimento é uma forma também violenta de lidar com a história, de lidar com os acontecimentos, né? Então, por exemplo, eu vou ignorar o Holocausto, eu vou ignorar o campo de concentração. É terrível. Eu, por exemplo, acho muito grave, por exemplo, de vez em quando, o modo como a mídia lida com as visitas por exemplo, aos campos de concentração, né, na Polônia, etc., que parece que é um lugar de lazer, né? Qual era o papel dessas visitas? Era educativo. Era para que as pessoas ficassem horrorizadas e dissessem, eu não quero nunca mais que isso se repita, né? Então, é preciso discutir um pouco, não é? E, claro, não é? A história ela é feita de erros e acertos, não é? O que eu estou querendo dizer com isso? Existem movimentos que constroem a nossa atualidade, o nosso acontecimento presente. E tem outras que ficam no passado. Então, por exemplo,
Os historiadores já estudaram muito o movimento dos ludistas no começo da Revolução Industrial. O que eles faziam para deter a Revolução Industrial? Quebravam as máquinas. Bom, foi preciso um longo amadurecimento dos movimentos sociais para descobrir que a fábrica era uma realidade que precisava ser apropriada e conquistada pelos trabalhadores, e não destruída. Né? Então, tem uma dinâmica que eu acho que precisaria ser... Então, por exemplo, agora é o momento de você valorizar todas as estátuas que tratam de, por exemplo, homens e mulheres negras. Né? Quer dizer, nós precisamos dizer, olha, já que não queremos Borba Gato, vamos ver quem nós queremos. Né? Tem vários monumentos na cidade de São Paulo que são, na verdade, uma rememoração de cidadãos e cidadãs negras que tiveram uma enorme contribuição à cultura, não só paulistana, mas do Brasil. Vamos, então, o nosso olhar ser voltado mais para isso. Né? E eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de prática. Né? Eu prefiro mais aquela que possa fazer a crítica e da crítica tirar elementos para uma educação construtiva. Acho que é isso. Isabel, temos alguns minutos, eu passo a palavra para as tuas considerações, mas responde também a pergunta, né? Fica bem à vontade. Obrigada. Então, acho que eu queria só pegar um pouco da fala anterior sobre emancipação política e humana, né, que, na verdade, a discussão que eu fiz de emancipação humana, breve, é numa determinada perspectiva, defendida por Marx na questão judaica, como eu já falei, e que, de fato, é preciso localizar a teoria marxiana, que é uma teoria da sociedade burguesa, uma teoria do capitalismo, né? E para Marx, qualquer alternativa dentro da ordem do capital não permitiria as pessoas a exercerem o que ele chama de plenas capacidades humanas. Né? Então, qualquer garantia que fosse dada dentro dessa sociedade, para ele, tinha limites estruturais muito claros. Né? Obviamente que ninguém está defendendo aqui, embora até em alguns momentos tenha sido uma alternativa interessante, conflito ou revolução armada, enfim, pelo menos não no momento, mas é preciso que nós entendamos os limites da nossa luta cotidiana. Também não acho que não se deva lutar por essas garantias, mas também entendendo que, por mais democrática que sejam essas garantias, elas não eliminam uma série de problemas, né, e de opressões que vão marcar sempre uma sociedade regida pela desigualdade, pela exploração de homens por outros homens, né, homens, enfim, como ser genérico. Com relação à questão da estátua, né, eu acho que é reflexo de uma grande... uma espécie de uma intolerância à questão dos mártires e dos heróis, né? Eu acho que também isso é uma marca que existe na sociedade do capital, da necessidade que se busca de encontrar heróis e vilões, né? Como se a gente pudesse personificar isso, né? Então, acho que, do mesmo jeito que existe aí a eclosão de movimentos extremamente violentos e tal, existe também uma intolerância do outro lado, né, das pessoas que, historicamente, foram vilipendiadas, né, e populações que têm um marcador de raça, que têm um marcador de gênero, né, e eu acho que existe um movimento, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas de intolerância também à negação desses marcadores. Né, existe aí Eduardo Galeano, ele fala que a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Né? Pelo que foi e contra o que foi, ele anuncia o que será. Então, eu acho, quando Marcelinha fala da questão da memória, eu acho que mais do que a memória, né, se a memória está na história, eu acho que a gente nunca pode abrir mão desse profeta com o olhar para trás. Né? Porque
a partir dessa análise dessa compreensão do que veio por trás, a gente pode entender por que certas coisas acontecem no presente. Então, não dá para avaliar uma queima de um estábulo simplesmente como uma queima de um patrimônio público, né? Mas que determinações históricas promovem, né, esse tipo de intolerância, não só com relação a patrimônio público, como com relação a pessoas, por exemplo, né? Do mesmo jeito que queimaram estátua, queimaram índios, né? E assim, eu acho que jamais a gente pode esquecer esses fenômenos, né? Acho que a gente precisa tê-los muito claro para saber aquilo que nós não queremos, né? Aquilo que nós não queremos. Então, as manifestações violentas, ou o que quer que seja, elas também precisam ser consideradas nesse contexto, né? Embora acho extremamente uma medida, de uma certa forma, grave, né? Mas é preciso que ela seja contextualizada e não tomada como um recorte simplesmente por um ato específico, né? É assim que eu vejo. Já queres aproveitar e emendar as tuas considerações finais, Isabel? Eu só quero agradecer a possibilidade de poder discutir um pouco sobre essas coisas, né? Agradecer a paciência de quem ficou assistindo, agradecer a vocês, me colocar à disposição para outros momentos, né? Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Opa! Professor Sérgio, por favor. Eu também agradeço essa oportunidade e espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversa, né? E sobre outros temas também, né? Que sejam talvez menos angustiantes e mais agradáveis. Os temas angustiantes, eles sempre se fazem presentes nesses congressos, né? A psicologia política acaba trazendo temas que nos causam angústias, e que bom que eles nos mobilizam, que bom que eles nos afetam, porque dizem respeito a gentes. Exatamente. Bom, em nome do Simpósio de Psicologia Política, eu agradeço, Isabel, agradeço o Sérgio, agradeço a todos os presentes que estão aqui nos assistindo. Foi uma mesa extremamente potente que nos auxiliou muito nas reflexões. Muitíssimo obrigada a todos, todas, todes, por estarem aqui conosco. E assim eu me despeço e vamos para a próxima parte do evento. Muito obrigada. Um abraço, até logo.